E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo industrial brasileiro. Como o Brasil passou de ser um país não industrial para um país industrial, ok? A gente pode dividir a industrialização brasileira em 4 fases. A fase agroexportadora, a fase nacionalista, a fase nacional desenvolvimentista e a fase neoliberal. Vamos ver cada uma direitinho, cada uma mais especificamente, cada uma no seu período, bonitinha. Bom, a fase agroexportadora foi a primeira fase ali, quando o Brasil começou realmente ali a pensar em um tipo de indústria, ok? Até então, o Brasil dependia de ciclos econômicos. Ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo da borracha. Se fazia isso. O Brasil não precisava se industrializar. Não tinha por que o Brasil criar indústrias, né? A gente tinha ali uma indústria de base, ali, algo muito básico, né, de vender para fora. O que a gente fazia? A gente vendia para fora o café, o açúcar, o leite, a carne, enfim, e comprava de fora o que a gente queria comprar. Roupa, remédios, carros, tudo de fora. Só que a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 quebrou os países aí de fora, Estados Unidos, parceiros econômicos do Brasil. Estados Unidos, países europeus, quebrou. Então o Brasil ficou ali sem ser parceiro econômico. Ele nem vendia para fora, nem comprava nada, nem comprava nada, nem exportava, nem importava. Então, a gente teve que criar algum método para conseguir desenvolver o Brasil. A gente criou a substituição de importações. Esse daqui vai ser o nome do nosso primeiro processo industrial. Nosso primeiro passo industrial vai ser a substituição de importações. Vai começar a criar uma indústria de bens não duráveis para abastecer o mercado interno. Então, a primeira fase industrial do Brasil vai ser criar empresas, criar indústrias de base para fazer roupa, remédio, calçados, coisas básicas, de bens não duráveis. E nessa parte aqui, a gente não tinha participação estatal. O Estado não participou dessa parte aqui. Ok? Indústrias privadas. Então, os senhores aí de engenho, os senhores que tinham terras, tinham dinheiro, criavam só industriazinha ali de roupa, de remédio, de calçado, de chapéu, coisas básicas. Ok? Não tinha participação estatal. Bom, e lá tem uma coisa muito importante. Percebam que o Brasil só começou a pensar em se industrializar a partir de 30. Quando lá na Europa, na Inglaterra, a gente pela Revolução Industrial lá em 1700. Então, olha como é que o Brasil demorou a se industrializar. Realmente não precisava. Então, no Brasil ocorreu o quê? Uma industrialização tardia. Ok? Bom, de 30 a 55, tivemos aí a fase nacionalista. Com quem? Com Getúlio Vargas. Ele criou aí uma política, ele começou a criar uma política industrial. Então, ele criou as indústrias de base. Ok? Indústrias que vão sustentar outros tipos de indústria. Indústrias mineradoras, indústrias de energia, indústrias de siderúrgicas, que vão pegar ali o minério e vão refinar. Então, a CIA do Vale do Rio Doce, que hoje em dia é só Vale, que hoje em dia é privatizada, a Petrobras, a CSN, a Eletrobras. Então, esse carinha aqui, ele é muito importante para o Brasil. Então, cara, na prova ela está em dúvida se quem está falando lá sobre a industrialização brasileira, cara, ou vai ser Getúlio Vargas, muito provável, ou JK. Getúlio Vargas foi o cara que começou, ok? Então ele criou indústrias de base, indústrias básicas, indústrias bem basiquinhas, né? Basiquinhas assim, né, no modo de dizer, mas, obviamente, a Petrobras não é uma indústria básica, é uma indústria de base, obviamente, indústrias que estão ali na sustentação da sua tripé industrial, ok? Então, esse carinha aqui foi o primeiro cara ali que começou realmente a pensar na política industrial, ok? A fase nacional desenvolvimentista, de 56 a 85, começou ali com o tripé industrial, ok? O que é o tripé industrial? A gente tem que, para criar um tripé industrial, a gente tem que ter a indústria de base, que vai ser com o Getúlio Vargas, bens não duráveis, lá no começo sem o Estado, e agora de bens duráveis, ok? Quem criou indústrias de bens duráveis?
JK. Então, lembrando, Getúlio Vargas foi o cara que começou a industrializar, criou indústrias de base, ok? Indústrias de base. E JK, ele começou a criar indústrias de bens duráveis. Basicamente aí, automobilísticas, ok? Então, lembra lá na aula de história, 50 anos em 5, industrializar o Brasil, desenvolver o Brasil em 50 anos em 5, lembra dessa época aqui? Então, esse foi o cara que fez isso. Ele foi o cara que criou, né, uma base para atrair as transnacionais, ok? O que são transnacionais? São empresas que se instalam em outros países, ok? Por exemplo, aí, e obviamente, a automobilística. Isso aqui explica, por exemplo, porque o Brasil é um país muito rodoviário. Porque o JK pensou, beleza, eu quero atrair a Ford, eu quero atrair a Chevrolet, a Volkswagen, a Toyota, a Nissan, que seja. Quero atrair esses carinhas, porém, o Brasil não é um país rodoviário, as coisas não tem estrada. Vou criar estrada. Problema, vou criar estrada. Então o Brasil hoje aí é um país rodoviário, depende das rodovias, por causa desse carinha aqui, que queria uma solução imediata, que ia atrair para agora, ali naquele momento, as automobilísticas. Então ele aí criou as BRs que cortam o Brasil de cima a baixo, ok? Esse carinha aqui. E bom, também o JK, ele interiorizou a ocupação. O que significa isso? Ele, até então, né, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. E ele falou, pô, cara, o Brasil é muito grande, vamos desconcentrar daqui do sul do sudeste. Então criou Brasília, criou rodovias que ligam aí né, o sul até o norte, do oeste a leste do Brasil, para interiorizar a ocupação do Brasil, ok? Criou obras que interiorizaram a ocupação. Então, JK foi o cara que criou indústrias de bens duráveis, basicamente as transnacionais, né? Atrair empresas de fora automobilísticas, Ford, Chevrolet, Nissan, Toyota, etc., para aqui no Brasil. E por isso que o Brasil hoje é um país rodoviário, devido a JK, ok? Bom, a terceira fase vai... continuando aqui, obviamente, continuando aqui ainda, como eu falei, essa fase aqui vai de 56 a 75. E JK fica no poder de 56 até 61, ok? No governo militar, vai ser o governo que vai basicamente a infraestrutura. Bom, ainda continuando essa parte aqui nacional desenvolvimentista, a gente vai ter o governo militar. O governo militar vai ser aí, a gente pode ser marcado pelo governo de obras, basicamente aí em relação à industrialização. Tá? Um governo que investiu muito em infraestrutura. Então, as grandes obras do Brasil, como a Serra do Carajás, né, a maior área de mineração do Brasil, Itaipu, que vai ser a maior hidrelétrica do mundo, a Ponte de Niterói, a Zona Franca de Manaus, que é muito importante. A Zona Franca de Manaus vai ser uma região, vai ser um polo industrial ali em Manaus, que vai ocorrer algum tipo de isenção fiscal, algum tipo de redução de impostos para empresas que se instalam lá, ok? Para abastecer o mercado interno e o mercado externo também. Então, lembra que eu falei lá que já queria interiorizar o Brasil? Então, Serra de Carajás, Zona Franca de Manaus, também foi uma forma de interiorizar, aqui o governo militar, ele tinha um slogan de integrar para não entregar. Né, antigo governo militar, sabe que aquela época de ditadura e tal, tinha medo do comunismo, não sei o que, toda aquela regiãozinha, aquela parte da história ali. Então eles tinham ali esse slogan de integrar para não entregar. Com isso, integrar o Brasil para não entregar para as mãos do comunismo, enfim. Então, a Zona Franca de Manaus também é uma forma aí de abraçar o norte do país na parte de industrialização, ok? A Transamazônica também é uma rodovia que vai do nordeste até o norte do país. Ela hoje em dia, tá, a maior parte ainda se encontra ainda ali, né, um pouquinho mais da metade se encontra sem asfalto. Então, inclusive tem até um tipo de turismo, vamos dizer assim, de quem faz trilha e na Transamazônica, andando na Transamazônica. Então aí é um tipo de turismo, mas uma pequena parte tem asfalto e a maior parte não tem asfalto. Então aí uma obra que está aí, né, há mais de 40 anos para ser finalizada e não foi acabada ainda. E bom, essa época aqui, por ter muita obra,
a gente desenvolveu um ciclo virtuoso, que foi de quê? De empregos para fazer obra, logo gerava lucro, gerava consumo. Então a gente teve aí uma falsa progresso, né, do Brasil. Por que é falsa? Porque tanto o JK quanto o governo militar, para fazer essas obras, eles pediram dinheiro emprestado de fora. Então o Brasil criou uma dívida externa muito grande, dívida essa que é o que tem até hoje, tá? Então a gente tem uma dívida externa muito grande com países de fora, com o FMI, com o Banco Mundial. Então JK e o governo militar pegou dinheiro emprestado de fora para desenvolver o Brasil. Então, a gente teve um falso progresso do Brasil, né? Porque a gente tem uma dívida muito grande. E como é que isso ficou claro, né? Como é que a dívida ficou muito clara? Como é que o Brasil quebrou depois disso? Com a primeira crise do petróleo e a segunda crise do petróleo. O Brasil, lembra que eu falei lá que tinha a Petrobras no Getúlio Vargas? Então, o que a gente fazia até então? A gente comprava o petróleo de fora, né? A gente não tinha o pré-sal ainda nessa época aqui, a gente pegava o petróleo de fora, lá do Oriente Médio, o petróleo esse leve, pegava muito barato, comprava esse petróleo muito barato. O ciclo virtuoso, o que era o ciclo virtuoso? Essa época aqui a gente tinha muito emprego devido às obras, então a gente tinha um lucro muito alto e um consumo muito alto. Então a gente teve aí um falso progresso do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, vou colocar aqui embaixo aqui, ó, uma dívida externa muito grande. Como assim? JK e o governo militar em si, eles pegaram dinheiro de fora, dinheiro do FMI, do Banco Mundial, dos Estados Unidos, dinheiro de fora, em dólar, para evoluir o Brasil, para desenvolver o Brasil. Então, pegou dinheiro, dá um dinheirinho aí, que eu vou investir aqui em obra, vou investir aqui em infraestrutura e vou te ajudar de alguma forma, te ajudar em alguma guerra, te ajudar em alguma coisa, e te passar essa dívida aí a perder de vista. Então hoje o Brasil tem uma dívida externa muito grande, e cada ano que passa só vai aumentando mais ainda, ok? Então o Brasil tinha um falso progresso. Quando ficou claro esse falso progresso? Quando o Brasil passou pelas crises do petróleo, né? A primeira e a segunda crise do petróleo. O que o Brasil fazia? Ele tinha a Petrobras, né, que comprava esse petróleo, né, não refinado do Oriente Médio, trazia aqui para o Brasil aqui e refinava. E esse petróleo era muito barato, era preço barato. Só que, com essas duas crisezinhas aqui, o preço do petróleo foi lá para cima, né? Quadruplicou de preço. Então, o Brasil ficou ali de mãos atadas, né? E bom, com isso, aumentou essa dívida externa, aumentou muito a dívida externa, como eu falei, o Brasil aí pegou dinheiro de fora para desenvolver o Brasil. Então, e também, como eu falei, né, aumentou muito o preço do barril de petróleo nessa época aqui. Então, o Brasil ficou aí meio que, de novo, aí numa época aí nebulosa, ok? Bom, a década de 80, o governo tentava tentar salvar a economia como? Com a inflação muito alta e o protecionismo. O que vai ser protecionismo? Vai ser a forma de proteger algo nacional. De que forma? Por exemplo, você vai ter aí um tênis brasileiro e um tênis de fora. Um Nike e uma fila brasileiro. Ok? Olímpicos, na verdade. Olímpicos é BR. Vai ter lá a Nike e a Olímpicos. A Olímpicos é muito mais barato do que a Nike. Porque você quer que o pessoal compre Olímpicos para fomentar a indústria brasileira. Então você vai colocar vários tipos de impostos na Nike para dificultar e ficar mais caro o Nike do que o Olímpicos. Então quem não tem muito dinheiro vai pensar em comprar o Olímpicos e não a Nike, entendeu? Então isso é uma forma de você proteger o seu produto nacional. Então você vai botar impostos, botar empecilhos na algo que vem de fora para favorecer o nacional, ok? E também a inflação disparou nessa época aqui. A inflação foi lá em cima. Então, obviamente, a partir daqui, vai começar a sucatear estatais. Então, a Petrobras, a Eletrobras, a CSN, né? Vai começar a ser sucateado. Vai para um processo de sucateamento. E, devido a esse protecionismo, devido a gente começar com uma coisas nacionais, o Brasil ele vai ter um falso de novo desenvolvimento. Porque pensa,
Se o Nike é muito caro, é absurdamente caro, eu vou comprar o Olímpicos que me sustenta e tá tudo bem. Então eu vou ter um falso desenvolvimento do Brasil nessa época aqui, ok? Bom, o governo militar vai sair e vai entrar o Sarney, né? Vai ter uma hiperinflação no Brasil, vai ser uma inflação absurda, né? E bom, lembrando que até aqui a gente não pensava em privatizar nada. Até aqui as estatais eram do governo e não tinha nenhum pensamento em privatizar indústrias. Só a partir daqui do governo neoliberal, com o consenso de Washington, lá com o FMI, Banco Mundial, Estados Unidos, criaram ali a cartilha neoliberal, com ali as medidas de austeridade, né, que são ajustes fiscais. Então ali eram meio que recomendações para países pobres, né, países como o Brasil, por exemplo, países que estavam em uma crise, para tentar começar a ser um país desenvolvido, né? E que essas medidas? Aumentar juros, né, juros para as pessoas, abrir a economia, privatizar, desregulamentar o mercado financeiro e cortar gastos públicos. Ou seja, o governo só vai mexer na segurança, na educação e na saúde. A economia, a indústria, quem resolve vai ser ali o mercado, vai ser acionistas, vai ser o mercado financeiro, não vai ser mais o Estado. O Estado não mexe mais na economia, o Estado só vai mexer só na segurança, saúde e educação. A economia é com o mercado, é com a bolsa de valores, é com o mercado financeiro, é com os acionistas, entendeu? Então isso aqui vai ser essa cartilha neoliberal. Vai ser uma forma de recomendação para países pobres, para os países saírem dessa crise que a gente passava aqui no Brasil, por exemplo. Ok? Quando vai entrar o Collor, que vai também privatizar, confiscar a poupança, confiscar da poupança do Collor. Depois, o Itamar Franco vai fazer o plano real, vai fazer o dólar um real, né? Um dólar é um real, sabe porque era boa, né? Não é nessa linha, mas é porque era muito boa, que o dólar era um real, e o dólar estava um real, era igual, o dólar e o real, né? 1 para 1, essa conversão. O FHC, que criou, né, o plano real, ele era ministro do Itamar Franco, depois o Itamar Franco vai sair, vai entrar o FHC, e também vai privatizar mais ainda e criar políticas sociais. Depois vai vir aqui o Lula, a Dilma, o Temer e hoje em dia o Bolsonaro. Então, daqui para baixo, do FHC para baixo, basicamente privatizações e corrupção com o governo Lula, Dilma, né, não é tão importante para provas hoje em dia. A gente fala um pouquinho aqui no FHC, que é o mais antigo, né, que a gente provavelmente cai algumas provas. Então, basicamente isso aí em relação à industrialização. Lembrando, temos 4 fases. A fase agroexportadora, que não tinha nenhuma participação do Estado. Getúlio Vargas vai ser o cara que vai criar ali uma indústria de base, a Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce. JK vai ser o cara que vai ser o cara que vai criar uma infraestrutura para as transnacionais automobilísticas, para criar rodovias, vai atrair indústrias de bens duráveis, carros, indústrias mais pesadas, ok? Governo militar, governo de obras, governo que vai investir em infraestrutura, o governo vai criar obras no país, vai sair por aí fazendo um monte de obra, de Ponte de Niterói, Itaipu. Pensa em obra, pensa em governo militar, pensa em obra, ok? Depois do governo militar, que ocorre hoje em dia, vai ser privatizações. Vai ser governos que vão pensar em privatizar, porque hoje em dia o governo vai lidar com saúde, segurança e educação. O mercado, a economia que lida vai ser o mercado financeiro, vai ser as acionistas, ok? E é isso aí. Valeu, pessoal, tamo junto.